Oiê! Eu sou a professora Letícia Góes e esta é a primeira parte da aula sobre classes de palavras. E eu começo dizendo que todas as palavras que existem pertencem a uma determinada classe. Elas têm uma classificação morfológica. Então, quando nós estamos falando sobre classes de palavras, estamos falando sobre análise morfológica. Nesta aula, nós vamos ver as seguintes classes de palavras: substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. As outras classes de palavras, verbos, advérbios, preposições, conjunções, numerais e interjeições, vão ficar para a próxima aula. Então, como você percebeu, ao todo são 10 classes de palavras. Bom, vamos falar aqui sobre os substantivos. O que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome às coisas que existem, objetos, seres, ações, sentimentos, lugares, etc. Um exemplo com substantivo. A aluna escreveu um texto. Aqui nós temos 2 substantivos. A palavra aluna é um substantivo e a palavra texto é outro substantivo. Perceba que a palavra aluna é o nome que se dá a uma estudante. A palavra texto é o nome que se dá a um conjunto de palavras que formam o quê? Um texto. Então, aqui nós temos 2 substantivos. Daqui a pouco nós vamos ver os substantivos de maneira mais detalhada. Artigos, a próxima classe de palavras. Os artigos antecedem os substantivos, ou seja, vêm antes dos substantivos, determinando-os ou não. Ou seja, o artigo ele é responsável por tornar o substantivo mais específico ou menos específico. Exemplo, a aluna escreveu um texto. É o mesmo exemplo do substantivo, mas agora eu destaquei os artigos. Então, se no primeiro exemplo com o substantivo nós tínhamos 2 substantivos, aluna e texto, agora os artigos estão antes dos substantivos. Nós temos então aqui a aluna, então o a é um artigo definido que está determinando, eu estou falando sobre uma aluna específica, e um texto, é um artigo indefinido, porque eu estou indeterminando o texto, trata-se de um texto qualquer. Então aqui nós temos 2 artigos, a e um. Próxima classe de palavras, os adjetivos ligam-se aos substantivos para atribuir-lhe uma qualidade, um estado ou outras características. Então, o adjetivo dá ao substantivo uma característica. Exemplo, a aluna dedicada escreveu um ótimo texto. Aqui nós temos 2 adjetivos. Dedicada está caracterizando a aluna, é uma característica da aluna, por isso dedicada é um adjetivo. E ótimo é o adjetivo que está caracterizando o substantivo texto. Então, ótimo também é uma característica do texto. O texto poderia ter outras características, poderia ser ruim, poderia ser longo, poderia ser chato, poderia ser bom, mas aqui ele é um ótimo texto. Então, ótimo é um adjetivo. Próxima classe de palavras que nós vamos ver nesta aula são os pronomes. Os pronomes substituem, acompanham ou referem-se a uma palavra. São vários tipos de pronome e eu coloquei aqui um exemplo. Ela leu para a sala toda. Aqui nós temos 3 pronomes. Ela, que é o pronome que está substituindo a aluna, não é mesmo? Então, ela é um pronome. Leu-o. O é um outro pronome. Esse o está substituindo o substantivo texto. Ela leu-o. Ela leu o quê? O texto. Então, aqui, esse o, por estar substituindo um substantivo, é um pronome. E depois toda é também um pronome, é um pronome indefinido. Ela leu para a sala toda. Aqui nós temos, então, 3 pronomes. Agora, nós vamos estudar essas classes de palavras de maneira mais detalhada. Vamos começar pelos substantivos.
Os substantivos, como eu já disse, são responsáveis por atribuir nome às coisas que existem, a todas as coisas que existem. São elas objetos, seres, ações, sentimentos, lugares e por aí vai. Os substantivos, eles são palavras variáveis. Eles se flexionam em gênero, ou seja, masculino e feminino, em número, ou seja, singular e plural, e também em grau, aumentativo e diminutivo. Essas são as flexões dos substantivos. E os substantivos são classificados em concretos ou abstratos, comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados e, por fim, substantivos coletivos. Note que todas as vezes em que eu disse um tipo ou outro, isso quer dizer que um substantivo ele vai ser concreto ou abstrato. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele pode ser concreto e comum, por exemplo. Pode ser abstrato e comum, por exemplo. Então, ele vai ter mais de uma classificação, mas é sempre aqui, você precisa observar ou concreto, ou abstrato, ou comum, ou próprio, ou simples, ou composto, ou primitivo, ou derivado. É essa classificação dos substantivos. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato? Substantivo concreto geralmente designa pessoas, animais, plantas, coisas, lugares ou seres fantásticos. Tudo isso é substantivo concreto. Então, aquela história antiga que às vezes a gente escuta de que o substantivo concreto é algo que você pode tocar, e o substantivo abstrato é algo que você não pode tocar, isso funciona para muitas coisas, para muitos substantivos, mas você precisa ter cuidado, porque nem sempre isso funciona. Então, se você pensa em um ser fantástico, por exemplo, fada. Fada é um substantivo concreto, é considerado um substantivo concreto. Entretanto, você não pode tocar na fada, não é mesmo? Você nem sabe se a fada existe, provavelmente não. Então, mas é um substantivo concreto. Então, precisa ter muito cuidado com isso, de que o substantivo concreto você pode tocar, o abstrato não pode tocar. Eu sugiro que você fique aqui nessa definição, que ela é mais segura. Essas duas definições que eu trouxe para substantivos concretos e abstratos. Então, exemplos de substantivos concretos: professora, Maria, gato, orquídea, cadeira, Brasil e fada, justamente. Você vai perceber que eu coloquei aqui os exemplos de maneira respectiva. Então, geralmente designam pessoas, professora e Maria, né? Professora é a ocupação, Maria é o nome da pessoa. Gato, que é um animal. Orquídea, que é uma planta. Cadeira, que é uma coisa, um objeto. Brasil, o nome de um lugar. E, por fim, fada, que é um ser fantástico. E os substantivos abstratos? Qual é a definição de substantivos abstratos? São palavras com que se nomeia uma ação, qualidade, estado ou sentimento dos seres sem os quais não poderia existir. Então, exemplo. Palavras com que se nomeia uma ação. Brincadeira, beijo. Brincadeira e beijo são substantivos abstratos porque vieram do verbo que expressa a ação, de brincar, de beijar. Por isso, brincadeira e beijo são substantivos abstratos. São palavras com que se nomeia uma qualidade, ou seja, sensatez, largura. Os substantivos abstratos sensatez e largura vêm dos adjetivos sensato e largo. Então, eu tenho aqui os adjetivos sensato e largo. Os substantivos que vêm desses adjetivos, dessas qualidades, sensatez e largura, são substantivos abstratos. São palavras também com que se nomeia um estado. Estado, vida. A vida é um estado, né? Eu estou viva. Por isso, vida é um substantivo abstrato também.
E, por fim, os substantivos abstratos são palavras com que se nomeia um sentimento. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Alegria, saudades, raiva são sentimentos, por isso são substantivos abstratos. E por que ali no final do conceito está escrito assim? Dos seres, sentimentos dos seres sem os quais não poderia existir. Por quê? Porque para que exista alegria, para que exista raiva, por exemplo, precisa de um ser para sentir a alegria, a raiva. Por isso, são substantivos abstratos, são sentimentos que precisam de outro ser para que esses sentimentos existam. Muito bem, fizemos aí a diferença entre substantivos concretos e substantivos abstratos. Agora vamos aos substantivos comuns e próprios. Os substantivos comuns nomeiam seres e grupos de seres da mesma espécie, que têm características em comum, mas não são tratados como indivíduo. Alguns exemplos: casa, chinelo, amor. Então, os substantivos comuns, eles nomeiam seres semelhantes, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu digo casa, eu imagino uma casa. Todas as casas têm características semelhantes. Os substantivos comuns são escritos sempre com letra minúscula, com inicial minúscula. Agora, observe, aqui nós temos a palavra amor. E aí você pode estar se perguntando, mas professora, amor não era substantivo abstrato? Sim, amor é um substantivo abstrato e comum ao mesmo tempo. Casa é uma palavra, é um substantivo concreto e comum ao mesmo tempo. Então, perceba que a classificação é sempre assim, concreto ou abstrato, comum ou próprio e por aí vai, como eu disse agora há pouco. E os substantivos próprios? Eles nomeiam seres específicos de determinada espécie, nomes de pessoas, cidades, estados. Os substantivos próprios são sempre escritos com a letra inicial maiúscula. Exemplos: João, Sergipe, Moçambique. Então, aqui eu tenho o nome de uma pessoa, o nome de um estado e o nome de um país. Todas essas palavras são escritas com a letra inicial maiúscula. Então, veja, lá no primeiro exemplo de substantivo concreto, eu trouxe a palavra Maria, é um substantivo concreto e próprio ao mesmo tempo. Vamos ao próximo par de substantivos. São substantivos simples ou compostos. Os substantivos simples são formados por apenas um radical, só uma palavra. Exemplos: flor e chuva são substantivos simples. E os substantivos compostos são formados por mais de um radical. Eu peguei aqueles mesmos dois substantivos simples e transformei em substantivos compostos. Veja, couve-flor. Essa palavra couve-flor é uma palavra só, mas é uma palavra composta. Por quê? Porque ela é formada por duas palavras, couve mais flor. Couve é uma coisa, flor é outra. Quando eu junto essas duas palavras, dessa união surge uma terceira palavra, que é um substantivo composto, couve-flor. A mesma coisa acontece com guarda-chuva. É uma palavra só, porém é um substantivo composto porque é formado por duas palavras. Muito bem, agora substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos não são formados a partir de outra palavra da língua. São as palavras originais, vamos dizer assim. Já os substantivos derivados são formados a partir de outras palavras da língua. Esses substantivos vêm de outras palavras. Exemplos. Exemplos de substantivos primitivos: amor, pedra e casa. E dessas palavras podem surgir outras palavras, que são substantivos derivados, porque eles derivam de palavras primitivas. Exemplo: amoroso, que vem de amor, pedreiro, que vem de pedra, e caseiro, que vem de casa. E agora, o último tipo de substantivo, esse só tem um tipo, não tem um parzinho que o acompanhe. São substantivos coletivos. Os substantivos coletivos designam um conjunto ou uma coleção de elementos
considerados em sua totalidade. Exemplos de substantivos coletivos: elenco, que é o coletivo de atores; cardume, que é o coletivo de peixes, ou seja, um conjunto de peixes é um cardume; enxame, coletivo de abelhas; vara, coletivo de porcos, e por aí vai. Existem muitos coletivos. Próxima classe de palavras são os artigos. Os artigos, como eu disse lá no começo da aula, antecedem os substantivos, ou seja, vêm antes dos substantivos, determinando-os ou não. Os artigos são variáveis em gênero, masculino e feminino, e em número, singular ou plural. Coloquei aqui uma tabelinha com os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, nós temos aqui artigos definidos: o, a, masculino, feminino; os, as, masculino, plural, feminino, plural. Artigos indefinidos: uma, masculino e feminino; uns, umas, masculino, plural, feminino, plural. Exemplo: o Márcio comprou uma moto, mas a moto apresentou defeitos. Veja aqui a diferença de utilização do artigo definido e do artigo indefinido. Eu coloquei aqui um artigo definido antes do substantivo Márcio, o que indica que eu conheço o Márcio, e que eu suponho que a pessoa com quem eu estou falando também conhece o Márcio. Quando eu digo assim, o Márcio comprou uma moto, quer dizer que eu conheço o Márcio, não é mesmo? Estou, então, definindo o Márcio. Comprou uma moto. Uma é um artigo indefinido que está acompanhando o substantivo moto. Quando eu digo o Márcio comprou uma moto, eu suponho que a pessoa com quem eu estou conversando ainda não sabia sobre a existência da moto do Márcio. Então, eu estou apresentando a moto para o meu interlocutor. Então, ele comprou uma moto. Veja que depois, quando eu vou retomar a moto, eu utilizo o artigo definido. Por quê? Porque eu já havia mencionado a moto antes. Então, mas a moto apresentou defeitos. Então, aí está a diferença de utilização entre o artigo definido e o artigo indefinido. Artigo definido especifica, define, e o artigo indefinido indetermina. A próxima classe de palavras são os adjetivos, que se ligam aos substantivos para atribuir uma característica. Então, os adjetivos vão dar ao substantivo uma característica. Essa característica pode ser boa, ruim ou pode ser neutra também. Pode ser apenas uma característica. Os adjetivos são variáveis em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e também em grau. O grau dos adjetivos pode ser classificado como grau comparativo ou grau superlativo. Nós vamos falar sobre o grau já já. Trouxe aqui um exemplo. A prova foi cansativa porque as questões eram longas e exigiam interpretação de texto. Aqui nós temos dois adjetivos e uma locução adjetiva. Primeiro adjetivo, cansativa. Esse adjetivo cansativa está caracterizando qual substantivo? Prova. Então, cansativa é o adjetivo que acompanha o substantivo prova. Próximo adjetivo, longas. Esse adjetivo longas está caracterizando o substantivo questões. Então, veja que aqui nós temos longas, está concordando com questões. Por isso que está no feminino e no plural, porque o substantivo questões também está no feminino e também está no plural. E por fim, aqui de texto é uma locução adjetiva. As locuções adjetivas são formadas por mais de uma palavra
E esse conjunto de palavras tem valor de adjetivo. Então, veja, interpretação de texto. De texto é uma locução adjetiva porque está caracterizando qual substantivo? Interpretação. Note que eu, inclusive, consigo trocar de texto por um único adjetivo, interpretação textual. Não consigo? Muito bem, então, de texto é uma locução adjetiva, porque é formada por mais de uma palavra e tem valor de adjetivo. E agora eu trouxe uma tabela para explicar a variação de grau dos adjetivos. Os adjetivos podem ter o grau comparativo ou o grau superlativo. O grau comparativo pode ser um grau comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Grau comparativo de igualdade. Exemplo: o filme é tão bom quanto o livro. Eu estou comparando a qualidade do filme com a qualidade do livro. E eu digo que essa qualidade é igual, por isso é o grau comparativo de igualdade. O filme é tão bom quanto o livro. Grau comparativo de superioridade. João é mais inteligente do que estudioso. Aqui eu estou comparando a inteligência do João ao modo como ele estuda. E ele é mais inteligente do que estudioso. Por isso, aqui o adjetivo inteligente está no grau comparativo de superioridade. E o grau comparativo de inferioridade, coloquei aqui o exemplo. Paulo é menos carismático do que Pedro. Aqui eu peguei o adjetivo carismático e coloquei no grau de inferioridade, porque eu disse que o Paulo é menos carismático do que Pedro. Por isso está no grau comparativo de inferioridade. E agora o grau superlativo. Pode ser superlativo relativo ou superlativo absoluto. Um exemplo de superlativo relativo. Ana é a mais animada da festa. O que então é o grau superlativo relativo? Eu pego um adjetivo, nesse caso animada, e comparo a uma totalidade. A Ana é a mais animada da festa inteira. Por isso, aqui eu tenho o grau superlativo relativo. Grau superlativo absoluto pode ser analítico ou absoluto sintético. Exemplo de grau superlativo absoluto analítico. Ele está muito triste. Aqui no grau superlativo absoluto analítico, eu pego um adjetivo, né? Nós temos o adjetivo triste e utilizo junto com o adjetivo triste um advérbio de intensidade, que é o muito. Então, ele está muito triste. Eu tenho um adjetivo mais um advérbio de intensidade. No grau superlativo absoluto sintético, eu tenho um adjetivo e eu coloco um sufixo nesse adjetivo. Olha só, ele está tristíssimo. O adjetivo é triste, mas eu coloquei o sufixo íssimo no adjetivo, que denota que ele está muito triste. Então, ele está tristíssimo, grau superlativo absoluto sintético. Agora chegamos à quarta classe de palavras que eu separei para esta aula. São os pronomes. Os pronomes substituem, acompanham ou referem-se a uma palavra em um determinado contexto. Os pronomes podem ser pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos ou pronomes relativos. São vários tipos de pronomes para serem estudados. Vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Como assim pessoas do discurso? Eu, a pessoa que está falando, tu, a pessoa com quem se fala, e ele, a pessoa de quem se fala. Eu, tu, ele. Muito bem, eu, tu, ele são pronomes pessoais no singular. E no plural fica o quê?
nós, vós, eles. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas são pronomes pessoais que indicam as pessoas do discurso. E são pronomes pessoais retos, ou seja, eles vão ser utilizados na função de sujeito, na função de sintática de sujeito. E existem também os pronomes pessoais oblíquos, que vão ser utilizados na posição de complemento dentro de uma oração. Então, se eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais retos, os pronomes pessoais oblíquos são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, os, a, as e lhe e lhes. Esses são os pronomes pessoais oblíquos. Aqui nessa tabela, então, eu coloquei todos os pronomes pessoais, os retos e os oblíquos. Próximo tipo de pronome são os pronomes de tratamento, que designam a pessoa com quem se fala. Eu utilizo os pronomes de tratamento para me referir à pessoa com quem estou falando. Então, são considerados pronomes de tratamento. O pronome de tratamento que nós mais utilizamos é o você. Então, você, embora nós utilizemos ali na posição de segunda pessoa, né, no lugar do pronome tu, ele é um pronome de tratamento. E uma coisa importante sobre os pronomes de tratamento é que eles levam o verbo sempre para a terceira pessoa do singular. Então, quando eu utilizo um pronome de tratamento, eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa. Então, você estuda, por exemplo, é como ele estuda. Então, ele é a terceira pessoa. Você é um pronome de tratamento, então eu vou conjugar o verbo também na terceira pessoa. Você estuda assim como ele estuda. Outros exemplos de pronomes de tratamento: senhor ou senhora, vossa majestade, senhorita, vossa senhoria e por aí vai. Todos esses são pronomes de tratamento. Próximo tipo de pronome são os pronomes possessivos que estabelecem uma relação de posse. Quais são os pronomes possessivos? Coloquei aqui todos os pronomes possessivos. Meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas. Note que aqui os pronomes possessivos, eles foram colocados na mesma ordem dos pronomes pessoais do caso reto. Então, meu, minha são os pronomes possessivos de primeira pessoa, que se referem ao pronome eu. Teu, tua são os pronomes possessivos de segunda pessoa, que se referem ao pronome tu. Seu, sua, referem-se ao pronome ele ou ela. Nosso, nossas, referem-se ao pronome nós. Vosso, vossas, referem-se ao pronome vós, certo? Muito bem, pronomes demonstrativos situam algo ou alguém em um determinado contexto. São pronomes demonstrativos. Este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Todas essas palavras são pronomes demonstrativos que servem para situar, mostrar. Então, por exemplo, eu posso dizer: este celular é meu, é o celular que está na minha mão. Se eu vou falar sobre o celular que está na mão do meu interlocutor, na sua mão, eu digo: esse celular é seu. Se eu vou falar sobre o celular que está longe de nós dois, longe de quem fala e longe de quem escuta, eu vou usar aquele. Aquele celular é de quem, certo? Então, esses são os pronomes demonstrativos. Pronomes indefinidos indicam quantidade indeterminada ou algo impreciso. São pronomes indefinidos as seguintes palavras: algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto,
quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, nada, cada e algo. Esses são os pronomes indefinidos. Perceba que quando eu digo assim, eu vou fazer algo para o almoço. Algo é uma palavra imprecisa, por isso é um pronome indefinido. Pronomes interrogativos indicam um elemento sobre o qual se deseja obter uma informação, ou seja, eu vou utilizar os pronomes interrogativos para fazer perguntas. São pronomes interrogativos que, quem, qual ou quanto. Quanto custa essa blusa? Qual o seu nome? São pronomes interrogativos. E por fim, o último tipo de pronomes são os pronomes relativos. Referem-se a um elemento que já foi expresso, articulando duas orações. Então, os pronomes relativos, eles iniciam orações subordinadas adjetivas. E eles estão substituindo um termo da outra oração, um termo que já foi mencionado. São pronomes relativos. Que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos e quanta, quantos. Esses são os pronomes relativos. Um exemplo com pronome relativo. O bolo que você fez está gostoso. Esse que é um pronome relativo porque retoma o substantivo bolo, o bolo que você fez. Você fez o quê? O bolo. Por isso, esse que é um pronome relativo, porque está retomando um termo que já foi mencionado. O pronome relativo que nós mais utilizamos é a palavra que. Esta foi a primeira parte da aula sobre classes de palavras. Nesta aula, falamos sobre substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!